Graça e paz, povão de Deus, povão querido, povão abençoado, que é o Bispo Chiquinho da Comunidade Evangélica da Nossa Bandeira. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas, que é de suma importância. Inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. E o tema, querido, dessa mensagem é Páscoa, muito além dos chocolates. Queridos, o Cordeiro, o sangue nos umbrais das portas, a morte dos primogênitos, o livramento do domínio e de um país hostil e a continuação dessa festa através de todas as histórias de Israel. Tudo parece que foi destinado por Deus para ser uma grande, ou seja, uma grandiosa figura histórica de Cristo, o Cordeiro Pascual, que por seu sangue nos livra do mundo hostil. Eis aí o Cordeiro do mundo, que tira o pecado de vós. Nós sabemos que o nosso Jesus Cristo ele é o Cordeiro Pascual, mas em si a Páscoa, ela significa libertação, saída do povo de Israel, do povo de Deus, naquele cativeiro para servir a Deus, ao matar que emana leite e mel. Temos que para acontecer a saída, teve processos terríveis, tá? Processos tremendos, prodígios tremendos, tá? Na vida daquele povo do Egito, mas mesmo assim aquele povo ainda estava com o coração duro e não querer deixar o povo sair para servir ao Senhor. Mas nós vamos entender no decorrer dessa mensagem, amado, que na 10ª praga, ou seja, morte dos primogênitos, foi que o povo de Deus foi liberto para assim servir a Deus. Foi necessário acontecer tantas coisas terríveis para que Faraó viesse abrir o seu chão. Mas Deus disse: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó contra vocês, porque ele vai ver meu poder na vida de vocês. Enquanto os israelitas eram familiares dos ícasos, dos faraós, era uma coisa, mas quando veio outro faraó que assumiu, ele de imediato já usou logo a malícia. Nós vamos botar pesados, trabalho neles pesado, e pode ser que eles se multipliquem e venham guerrear contra nós. Então a preocupação de Faraó agora era esse. Então o povo começou a viver debaixo de um jugo pesado, de um jugo terrível. Mas Deus sempre falou que o livramento queria dar ao seu povo. Deus sempre falou os livramentos aos seus filhos. E não seria diferente na vida do povo de Israel. Um povo que ficou em servidão há 430 anos, está em Êxodo 12:40. Mas diz assim: e se lembrou-se Deus do seu povo. Deus quer dizer que Deus não se esquece das promessas em que Ele nos faz. Nós sim, às vezes podemos esquecer das coisas que Deus fez por nós, das promessas em que nós fizemos a Deus através de votos, né? Essas coisas assim. Então isso é interessante, tá? Ver que a primeira praga foi água, tá? As águas tornam-se em sangue. E o povo viu isso. Do Egito viu tudo isso. Mas mesmo assim, endureceram seus corações. E nós sabemos, querido, que Deus ele criou mecanismos legais para que Faraó deixasse o povo de Israel livre para servir a ele. Tá? E muito interessante, a segunda praga foram as rãs.
Interessante que tudo lá no arraial do egípcio acontecia. A água tornaram-se em sangue. Mas no arraial do povo de Israel, a água era perfeita, podia se beber à vontade. Então esse é o nosso Deus, Deus Jeová Jireh. Esse é o Deus que nasce no céu e na terra. E Deus veio a segunda praga, que foi rã. Então ficou empesteado de rã no Egito, na casa do povo do Egito, na casa dos soldados do Egito. E no arraial lá de Israel, estava tudo tranquilo. Terceira praga foi o piolho. Tudo aconteceu lá no povo do Egito, mas no povo de Israel, o povo de Israel estava tranquilo. Quarta praga, as moscas. Veio aqueles enxames de mosca. Adentraram-se à casa do rei, de Faraó, dos governadores, dos seus ministros, dos seus soldados, dos seus capitães, dos seus subordinados. Mas mosca nenhuma tinha lá na tenda de Israel, no arraial do povo de Israel. E a quinta praga era peste nos animais. Tá? E os animais do povo do Egito, tudo sofreram pestilência, tudo estava com pestilência. Mas lá no arraial do povo de Israel, os animais estavam intactos. É tremendo, Deus. Sexta praga, da úlceras. Todo o povo de Egito foram contraíram as úlceras. E o povo de Israel estava lá intacto. Sétima, saraiva. Tudo aconteceu lá na terra do Egito, mas na arraial do povo de Israel estava intacto. A oitava, gafanhoto. Gafanhoto em quantidade lá no Egito, mas no arraial de Israel não havia gafanhoto. A nona, das trevas, escureceu tudo, treva total lá no Egito e luz total no arraial do povo de Israel. Então Deus guarda os seus, assim como Deus tirou o povo do Egito, aquele sol escaldante, Deus ia como nuvem para os protegê-los. Chegava de noite, naquele frio terrível, Deus ia como coluna de fogo para aquecer, iluminar o caminho. Então Deus trabalha de maneiras que às vezes a gente fica surpreendido do modo que Deus trabalha, da maneira em que Deus trabalha. Eu citei essas 10 pragas, a nona praga, agora nós vamos chegar na 10ª, que é que a gente vai ter uma noção. Deus só queria que o povo dele adorasse ao Senhor. Deus só queria que Faraó concedesse, caía na realidade de deixar os seus filhos servir a ele. E a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos. Foi algo terrível, algo avassalador, algo temeroso, algo que mexeu não só com o povo de Israel, mas algo que mexeu com o Egito, algo que mexeu com a nação. Mas para isso houve-se uma instrução. Deus falara a Moisés, fala o povo para pegar o cordeiro, imola o cordeiro, mata o cordeiro e passa o sangue nos umbrais da casa, porque à meia-noite eu vou enviar os anjos da morte. E por onde que o anjo da morte passar, se não tiver o sangue nos umbrais da casa, o primogênito dessa casa serão mortos. Então Deus instruiu como deveria ser, como deveria fazer o povo de Israel. E não é diferente nos nossos dias atuais. Não é diferente nos nossos dias de hoje. Deus nos ensina o que a gente deve fazer, o que a gente vai fazer. Agora é necessário
que a gente venha a crer em nome de Jesus Cristo. Quando você crê, você vai ver, vai enxergar as manifestações de Deus nas suas vidas. O povo estava sob a tutela de Deus. O povo de Israel estava guardado por Deus, protegido e amparado por Deus. E assim não é diferente nos nossos dias atuais não, queridos. Tá? Então Deus anunciou, Deus falou para Moisés, mata o cordeiro, imola o cordeiro e passa o sangue do cordeiro nos umbrais da casa, porque à meia-noite enviarei o anjo da morte, e aonde não tiver sangue do cordeiro nos umbrais da casa, esse primogênito será morto. E assim, Moisés instruiu ao povo, e todo o povo fez conforme Deus tinha ordenado na boca de Moisés, na fala de Moisés. Assim os umbrais da casa foram todos ungidos. E diz a palavra de Deus, que à meia-noite o anjo da morte começou a passear, e por onde que não tinha a casa, que no umbrais da casa que não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava e matava o primogênito. E assim foi uma carnificina tremenda, queridos, tá? Muitos morreram, principalmente primogênitos de Faraó, tá? Agora ele cai na realidade de deixar o povo servir a Deus, tá? E nós sabemos que Deus ele é tremendo, nos seus feitos, as suas maravilhas, tá? Interessante, a Páscoa, ela foi originalmente uma festa para aqueles que seriam libertados pela obediência a Deus. Então a Páscoa não vai significar simplesmente comer chocolate, trocar os bombons, essas coisas. A Páscoa significa libertação. Você ser livre a glorificar e exaltar o nome de Deus. Você ser livre para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Você ser livre para servir a Deus. Você ser livre para dar testemunho das manifestações de Deus. Você ser livre para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa foi feita originalmente uma festa para aqueles que seriam libertos pela obediência a Deus. Todos ali foram libertos em obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, o mandar de Deus. Amém? E diz mais ainda, serviu como a prova dinâmica e final da presença e do cuidado protetor de Deus. Então vocês vejam que Deus guardou a vida dos seus filhos, guardou a vida do seu povo numa terra estranha, numa terra do Egito. Ali Deus guardara de todas as investidas, ali Deus guardara o povo de toda a investida de Faraó, amado. O povo ali com trabalho pesado, esforçado. Eles agora tinham que pegar seus próprios artefatos, né, artesanatos, para assim fazer as obras. Não tinha mais aquela mordomia, mas o povo antes trabalhava melhor, sem ter esse serviço pesado. Veja a malícia de Faraó. Vamos botar serviço pesado neles. Se tiver guerra, eles não vão guerrar contra a gente, tá? Mas o povo de Israel estava protegido por Deus, assim conforme nós estamos protegidos por Deus. Sua celebração continuada por toda a congregação do Israel serviria como memorial para aqueles que foram libertos e sua descendência, né? Então aquele povo que estava ali
amado. Esse feito, essa maravilha, essa libertação de Deus, espetacular, fenomenal, não só seria como testemunha para aquele povo, mas também a sua descendência também. Oh, glória a Deus! A Páscoa é celebrada no mês de Nisan, também chamada Abib, entre março e abril, pois sua origem marca início da nova vida do povo de Deus, ou seja, de Israel como povo. Até então, Israel não era um povo, mas depois da Páscoa, começa a se botar tudo no lugar, começa agora a eles serem um povo. A Páscoa representa libertação e novo começo. É um tipo de Cristo, nosso Redentor e o Cordeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você comemora a Páscoa, eu não sei que de maneira você celebra a Páscoa, mas a Páscoa é a libertação. Você já pensou? O povo de Israel ficou cativo 430 anos. Servidão, serviço pesado, sendo humilhado, maltratado, sendo questionados se iam ficar vivo ou não. Mas o povo estava ali. O povo estava trabalhando. O povo sendo escravizado. O povo sendo torturado. Barbaridades aconteceram. Coisas horríveis aconteciam. Mas chegou uma hora em que Deus resolveu dar um basta nessa situação. Lembra-se que Jesus é nosso Cordeiro Pascal. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira o pecado de vós. Aquele povo vivia oprimido. O povo de Israel vivia debaixo de opressão. Mas mesmo sendo oprimido, vivendo debaixo de opressão, o povo de Israel se manteve ali, sob a liderança de Moisés. E para Moisés segurar o ímpeto daquele povo, para Moisés segurar as murmurações daquele povo, para Moisés segurar o questionamento daquele povo, as indagações daquele povo, de um modo que muitas das vezes, de um modo em que Deus falou: Moisés, se afasta, porque eu vou exterminar com todo esse povo. E Moisés fala com Deus: ah, Senhor, não faça isso. O que vão dizer as pessoas? Que o Senhor os tirou da terra do Egito e não aguentou levar a terra prometida, os matou no meio do caminho. Então Deus não fez isso porque Moisés pedira. Agora interessante, que Moisés fala para Deus: se o Senhor não for conosco, de maneira alguma nós sairemos daqui. Porque Moisés sabia que sem a proteção de Deus, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus na vida dele, na marcha, na trajetória, na caminhada, eles seriam alvo fácil do inimigo. Eles seriam destruídos rapidamente. Mas ele sabia que com Deus as coisas seriam bem diferentes. Com Deus havia uma segurança, eles estavam seguros, porque a presença de Deus fazia com que eles ficassem seguros. E a Páscoa é a libertação. Você é liberto para servir a Deus. Você é liberto para glorificar a Deus. Você é liberto para exaltar a Deus.
Você é liberto para proclamar o nome de Deus. Você é liberto para proclamar o Evangelho. Que nós possamos fazer uma reflexão realmente do que era a Páscoa. Deus orientou e tem nos orientado que de maneira celebravam a Páscoa. E a gente sabe, queridos, que a Páscoa é saída, libertação para uma terra que emana leite e mel. Agora, esse povo liberto para servir a Deus, esse mesmo povo se rebela contra Moisés, se rebela contra a liderança. Corá, Datã, Abirão se rebelam. Se Deus quisesse que eles fossem líderes, Deus tinha escolhido eles. Mas Deus escolheu exatamente Moisés. Agora já começam os questionamentos, já começam as indagações, as picuinhas. E Deus está vendo tudo isso. Ao ponto de Moisés falar, você não sai daqui, a terra abriu a boca e engoliu vocês. Diz a palavra de Deus que a terra abriu a boca e engoliu 250 pessoas vivas, porque eles se levantaram contra a liderança de Deus, eles se levantaram contra a liderança de Moisés. Não foi fácil para chegar à terra prometida. O próprio Moisés não pisou, mas Deus falou, prepara Josué. Josué levou o povo, fez com que o povo pisasse. Por mais que ele tentasse, Deus leva Moisés ao monte, está vendo? Moisés insistiu, Deus fala, basta, não fale mais nesse negócio. Prepara Josué, ele vai fazer o povo entrar na terra prometida. Então você vê que ponto chegou aquele povo. O povo livre para servir a Jesus. De vez de eles servir a Jesus, eles agora começam, queridos, a tumultuar as coisas. E não é desse jeito. Eles tinham tudo para ter uma vida próspera. E muitos daqueles que estavam ali não entraram na terra prometida. Não adentraram a terra prometida. Porque ficaram no meio do caminho. Foram mortos no meio do caminho. Diz a palavra do Senhor, amado, que o povo sendo conduzido no deserto, o povo caminhando no deserto, o povo indo para a terra prometida, nas portas da terra prometida, o povo murmura. Ficou mais 40 anos girando. Ô meu irmão, minha irmã. Interessante que Deus provou o povo de Israel e o povo começou a murmurar. O povo virou um povo murmurador, tumultuador. Datã, Corá, Abirão começaram a se rebelar contra a liderança. Eles achavam que tudo que Moisés fazia, eles também tinham condições de fazer. Há um risco que a pessoa corre quando se levanta contra a liderança, quando se levanta contra o líder. Interessante que o Senhor chegou uma hora que teve que os provar esse povo. Em Êxodo 15, 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhumas enfermidades virão sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou seja, Yahvé Ropeca. Deus agora os provou, botou um estatuto ali e os provou. Eles que pediram isso nas suas ignorâncias, nas suas picuinhas, em se levantar, se revoltar, fazer grupinho.
contra a liderança, contra Moisés. Então Deus falou, vou fazer um estatuto. E o estatuto é este. E diz, atento à voz do Senhor, teu Deus, fizeres que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daqui em vez sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Agora Deus os provou, deu mandamento, agora vocês vão andar aqui. O povo murmurava contra tudo, contra todos. O povo nunca estava satisfeito com nada, ao ponto de falar, antes estivéssemos lá, servindo o faraó, e Moisés, você nos trouxe nessa terra, nesse deserto, não tem pão, e nós vamos morrer aqui, antes morrêssemos lá. Olha só, querendo voltar ao vômito. E tem muitos que estão assim, querendo voltar ao velho, eu. E não é por aí. A obediência aos mandamentos de Deus e aceitações das suas promessas não só libertam o ser humano das consequências da punição que a rebelião contra Deus acarreta, como foi demonstrado no Egito, mas também sara totalmente o ser, inclusive o próprio corpo físico. Deus é totalmente médico supremo. Meu irmão, minha irmã, medite, assimile bem nessa palavra, que eu tenho certeza que de uma forma ou outra está falando no seu coração, está abrindo a sua mente. A Páscoa, libertação, saída. Liberto para adorar o Senhor. Liberto para glorificar o Senhor. Liberto para exaltar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em Êxodo 15, 23, diz, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, pois era amarga, por isso chamou-se Mara. Agora Deus vai entrar com providência para eles beberem a água que não poderiam beber. E diz, Mara no hebraico quer dizer amargo. O povo murmurou. Já era a segunda grande queixa contra Moisés depois da saída da escravidão. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir ao egípcio do que morrermos no deserto. Essa era a visão daquele povo. Este era o pensamento daquele povo. O povo já estava liberto, livre de Faraó. Queria voltar para o Egito. Oh, meu Deus do céu. Esta atitude ingrata dos israelitas tinha levado Moisés à fuga 40 anos antes. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Mas isso aqui é outro caso. Tá, queridos? Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Que vocês tenham uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa, tá? Que Páscoa é saída, libertação para servir e adorar a Deus. Que vocês possam servir e adorar a Deus. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Isso é muito importante. Não ser ingrato com o Senhor Deus, mas ser grato por tudo que Ele tem feito e realizado na tua vida. Deus, Ele quer se manifestar na tua vida. Deus, Ele quer o controle da tua vida nas mãos dEle. Deus quer controlar a tua vida. Deus quer te conduzir a uma terra que emana leite e mel. Deus te ama do jeito que você é. Vê que Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Venha até o Senhor, se aproxime do Senhor, se achega ao Senhor, rompe a barreira da dificuldade, chega, Senhor. Que Deus possa te abençoar, rica e abundantemente. Tá, pano de mão? Forte abraço.